Olá, bom dia. O meu nome é Clara Pereira e eu sou investigadora auxiliar do Departamento de Química e Bioquímica da Faculdade de Ciências e venho-vos aqui falar da nanoquímica, que é um ramo bastante essencial da química e que tem sofrido um grande desenvolvimento nos últimos anos. A forma como a nanoquímica se conjuga com a nanotecnologia rumo aos têxteis do futuro. Mas antes de iniciarmos, convém relembrar o que é um nanomaterial. O nanomaterial é um material de dimensões muito reduzidas, da ordem do 10 elevado a menos 9 do metro. E por isso, quando nós comparamos com estruturas do dia a dia, são materiais de muito menores dimensões. Então, como é que nós podemos saber que estamos na presença do nanomaterial? Eu trago-vos aqui um exemplo com nanopartículas de sílica. As nanopartículas de sílica, a olho nu, têm este aspecto deste pozinho muito fininho, que parece açúcar. Mas como é que nós podemos saber que então são nanopartículas e não é outro tipo de material? Temos que recorrer a tecnologias de microscopia eletrónica e quando vamos ver estas nanopartículas ao microscópio, podemos ver que são constituídas por partículas muito pequenas, de forma esférica, e que se ampliarmos mais podemos ver que têm porosidade e apenas 40 nanómetros. Mas existem muitos outros materiais à ordem da nanoscala. Em norma, os materiais macroscópicos têm sempre os seus nanomateriais correspondentes. Vocês todos conhecem a grafite dos nossos lápis e o diamante, que são materiais de carbono constituídos por cadeias de átomos de carbono. Estes materiais têm os correspondentes à nanoscala, que é o caso do grafeno, dos fullerenos e dos nanotubos de carbono. Vocês já devem ter ouvido falar de grafeno e nanotubos de carbono, que têm estado em berra nos últimos anos com o desenvolvimento da eletrónica flexível, nomeadamente dispositivos eletrónicos mais rápidos e mais eficientes. Outra das áreas em que os nanomateriais de carbono são muito utilizados é na indústria automóvel, por exemplo, para serem incorporados em tablias no interior dos automóveis e funcionarem como circuitos eletrónicos, ou então, por exemplo, na própria tinta com que estes veículos são pintados. Eu não sei se vocês já viram, existem automóveis que são pintados com uma tinta bassa e essa tinta é constituída por nanomateriais de carbono. Tem uma particularidade, torna os veículos mais leves, mais resistentes ao choque, à colisão, e por outro lado não desbota com o tempo, que nós vemos que os nossos veículos com a utilização acabam por começar a ficar com aquela cor desbotada. Então, a área dos nanomateriais e da nanotecnologia tem um universo infindável de aplicações. Por exemplo, também na área do desporto, existem já raquetes em que a malha da raquete é feita de fibras de grafeno e que conferem uma maior robustez às raquetes, de forma à rede não romper. Podem também ser utilizados na área militar, de defesa, na área da saúde e inúmeras outras áreas. Então, qual é que é o papel da nanoquímica, do nanoquímico e que competências é que podem ser desenvolvidas na licenciatura em Química da nossa faculdade? Durante a licenciatura, os estudantes têm a oportunidade de desenvolver novos nanomateriais, prepará-los e caracterizá-los, utilizando processos amigos do ambiente e de baixo custo. Nós damos uma grande prioridade a serem este tipo de processos ecossustentáveis, porque hoje em dia as questões do ambiente são extremamente relevantes. E depois vão poder aplicar esses nanomateriais em diversas aplicações, nomeadamente na área da energia, por exemplo, desenvolvimento de baterias menos tóxicas e mais eficientes, na área do ambiente, nanocatalisadores que possam ser utilizados para tratar águas e remover os poluentes que estão nelas incorporados. Podem ser utilizados na área da saúde e bem-estar, por exemplo, para a detecção de células tumorais ou mesmo para o seu tratamento. No desenvolvimento de têxteis inovadores, por exemplo, têxteis que têm sensores integrados para monitorização de sinais vitais. E na área da indústria automóvel e aeronáutica, como já vos referi, nomeadamente também nanomateriais inteligentes que são capazes de ser adaptativos e, por exemplo, se no interior do veículo está calor, eles são capazes de arrefecer e desta forma proporcionar mais conforto ao condutor.
Temos aqui alguns exemplos de nanomateriais que têm sido desenvolvidos no nosso departamento, nomeadamente as nanopartículas de sílica de forma esférica, nanopartículas metálicas, fazemos também partículas com geometrias de agulhas, de tubos, podemos também fazer híbridos, por exemplo, conjugando nanotubos de carbono com pequenas partículas de óxidos metálicos. E por isso o céu é o limite e nós, com as nossas competências em química, conseguimos desenvolver nanomateriais à medida. Outra das aplicações muito importantes da nanoquímica e da nanotecnologia é na indústria têxtil. No nosso país, a indústria têxtil é um dos setores fundamentais para o desenvolvimento económico, especialmente aqui na região norte, e a indústria têxtil apercebeu-se que para competir com potências como a China e a Índia, tem que ter produtos inovadores. Não pode ser pelos têxteis convencionais, mas têxteis que tenham novas propriedades. Isso é possível através da nanotecnologia, por exemplo, para fazer têxteis para proteção antifogo, para os bombeiros, de forma a protegê-los quando estão em ação. Na área da saúde e bem-estar, têxteis com propriedades antimicrobianas, antibacterianas, antivíricas, e hoje em dia todos nós ouvimos falar destas propriedades por causa das máscaras de Covid. Também na área da energia e da moda. A nanotecnologia confere estas vantagens para além de manter o conforto e a flexibilidade para o utilizador. E por isso, como é que os nanomateriais podem ser incorporados em têxteis? Podemos incorporar em várias fases do processo. Quando estamos a preparar a fibra, incorporamos no seu interior. Podemos também substituir um banho de tingimento em que substituímos os corantes pelos nossos nanomateriais e assim conseguimos tingir os nossos têxteis, ou então podemos fazer também estampados na superfície dos têxteis. De seguida, vou-vos apresentar alguns exemplos de nanoquímica aplicada aos têxteis funcionais inteligentes desenvolvida no nosso departamento. Então, um dos primeiros casos foi o desenvolvimento de têxteis com elevada repelência à água e ao óleo, ou seja, têxteis super hidrofóbicos e super oleofóbicos. Como é que nós fizemos isso? Preparámos nanopartículas de sílica e para isso precisamos de ter aquele composto ali que se chama TEOS e que tem átomos de silício e oxigênio. Como queremos conferir hidrofobicidade e oleofobicidade, precisamos de um composto orgânico que tenha cadeias contendo carbono e flúor e depois preparamos estas partículas e em simultâneo incorporamos nos têxteis. Depois, para comprovar que realmente temos as partículas incorporadas, vamos recorrer novamente à microscopia eletrónica. Podemos ver que o algodão inicialmente tem uma superfície muito lisa, fibras muito lisas, e quando incorporamos os nanomateriais, podemos ver que as fibras estão revestidas com uma fina camada e que quando começamos a ampliar, podemos ver que é constituída por partículas muito pequeninas da ordem dos 40 nanómetros. Depois vamos então testar a repelência à água e ao óleo. Como é que fazemos isso? Como somos cientistas, temos que avaliar estas propriedades de uma forma científica e quantitativa, ou seja, não basta simplesmente pegar num copo, virar num têxtil e ver como é que ele responde. Como é que isto se faz experimentalmente? Temos um equipamento que tem uma agulha com uma seringa acoplada, temos uma câmara a filmar e vamos depositar uma gota, que pode ser de água ou de óleo, na superfície de um têxtil. Então, aqui do lado esquerdo, temos um tecido sem nenhum revestimento e podemos ver que a gota é logo absorvida pelo têxtil. E aqui do lado direito temos um exemplo em que o tecido já tem o tal tratamento. E podemos ver que ele é tão repelente à água que a gota tem mais afinidade para a agulha do que para a superfície do substrato. Depois vamos testar com vários líquidos do nosso dia-a-dia, café, leite, sumo, vinho rosé, porque não queremos que nenhum destes líquidos seja absorvido pelo têxtil. E isto tem inúmeras aplicações na roupa que nós usamos quando está a chover, não é? Os nossos impermeáveis, e também, por exemplo, em toalhas de mesa, que muito jeito dá, não é? Quantas vezes nós já tivemos aqueles acidentes em que derramamos líquidos e isto é uma forma também de poupar água, não é? Porque não temos que lavar tantas vezes quando sujamos os têxteis. Outros têxteis com elevada importância são os têxteis com propriedades de autolimpeza. Não sei se vocês algum dia se questionaram como é que os militares, quando estão em guerra, em missão, fazem com a própria roupa. Eles não têm uma máquina de lavar por perto, não é?
Então, nós temos que ter têxteis que tenham a capacidade de se limparem sozinhos, para além de terem repelência à água e ao óleo e propriedades antimicrobianas. Como é que isso é possível? Temos nanopartículas de dióxido de titânio que incorporamos no têxtil e estas partículas têm a particularidade de que quando se faz incidir radiação solar sobre as mesmas, elas funcionam como fotocatalisadores e conseguem romper todas as cadeias que existem nas moléculas orgânicas, ou seja, ligações carbono-carbono, carbono-hidrogênio, carbono-oxigênio. No final, vamos ficar apenas com dióxido de carbono e água completamente incolores. Apresento-vos aqui um exemplo de um têxtil que tem esse acabamento e vamos depositar sobre ele um corante. Estão a ver que o corante é rosa, mas quando está em contacto com o têxtil fica logo incolor. Isto também é uma outra forma de poupar água, porque se realmente nós tivermos têxteis que se limpam sozinhos, não os temos que lavar tantas vezes. Outra área muito importante já de têxteis chamados inteligentes são os têxteis termocrómicos. Termotemperatura, crómico cor, ou seja, eles mudam de cor por ação da temperatura. Para quem tem filhos, muitas vezes quando eles têm febre é muito complicado estar sempre a colocar-lhes o termómetro. Então já existe vestuário para bebés que muda de cor na temperatura que é crítica e em que a criança já tem febre. E isto é uma forma fantástica porque nós escusamos estar sempre a colocar o termómetro à criança. Também, por exemplo, para os bombeiros que estão em combate, muitas vezes existem acidentes porque eles aproximam-se demasiado do incêndio e começam a ficar temperaturas elevadíssimas. E por isso, se eles tiverem uma roupa que muda de cor quando a temperatura é crítica, funciona como um sensor de proteção. Para isso, preparamos nanopartículas de sílica, incorporamos nelas um corante com propriedades termocrómicas e depois estampamos isto numa t-shirt ou num vestuário. Temos aqui um exemplo em que estamos a secar com secador, ou seja, a aplicar temperatura sobre um substrato têxtil termocrómico. De repente ficou tudo branco. E agora deixamos de aplicar o secador e o padrão começa a tornar-se novamente visível. Ou seja, isto é um efeito reversível e tanto dá para altas temperaturas como para baixas temperaturas. Por exemplo, em instâncias de esqui, muitas vezes há aqueles acidentes por causa das pessoas entrarem em situações de hipotermia e por isso, se as pessoas tiverem uma roupa que alerta quando a temperatura já é muito baixa, é uma forma de se protegerem. Depois, também existem os têxteis fotocrómicos, mudam de cor por ação da luz, pode ser luz ultravioleta ou luz solar. Hoje em dia, no telejornal, na meteorologia, ouvimos sempre falar do fator UV no verão, quando avisar-se dos perigos quando vamos para a praia. Então, que forma fantástica seria se nós tivéssemos um vestuário, estamos na praia, o UV está a ficar muito elevado e avisa-nos que nós temos que ir para a sombra. Era muito bom para a proteção da nossa pele. Isso é conseguido preparando nanopartículas de sílica em que incorporamos compostos contendo metais de transição que possam sofrer reações de oxidação-redução e que, ao sofrerem essas reações, mudam de cor. Neste caso, temos este composto que muda de cor de verde para azul quando irradiado com luz ultravioleta. Fazemos um estampado numa t-shirt, neste caso com a forma de um sorriso, e aplicamos radiação ultravioleta a metade do têxtil. Podemos ver que ele fica automaticamente azul. Também podemos aqui utilizar compostos orgânicos para preparar nanopartículas. Neste caso, a mudança de cor dá-se por um rompimento num anel aromático da estrutura. Podemos escolher as cores que queremos, as velocidades e por isso temos enormes possibilidades. Então, aqui temos um exemplo de um têxtil que tem um estampado bege clarinho e agora vamos lá para fora, para o exterior. O sol está a incidir e o padrão está a ficar com um laranja bastante forte. Agora vamos fechar a t-shirt e ao abrir o padrão fica logo mais claro, por isso é muito rápido o retorno e agora novamente incidir luz solar, o padrão continua a ficar mais escuro novamente.
Outra das aplicações da nanotecnologia e da química é na área dos wearables. Hoje em dia, todos nós vivemos na internet das coisas, Internet of Things, em que todos nós comunicamos com os dispositivos comunicam uns com os outros e estamos a passar de uma fase em que se está a mudar da eletrónica nas nossas mãos para a eletrónica incorporada nos nossos têxteis. Isto é muito importante para diversas áreas, a saúde, o desporto, por exemplo, para a monitorização dos sinais vitais, para a área militar, para reduzir o peso do vestuário dos militares, que andam sempre muito carregados, na área da moda. Mas todos estes sistemas com sensores precisam de ter baterias acopladas. E as baterias têm certos problemas, nomeadamente são rígidas, por isso têm que ser costuradas no próprio vestuário, são tóxicas e por isso é uma problemática mesmo no final do tempo de vida delas e também têm um problema de possível sobreaquecimento. Então, o que nós estamos a fazer é desenvolver o equivalente a baterias em têxteis, mas utilizando materiais de baixo custo e não poluentes. Conseguimos fazer têxteis altamente flexíveis que permitem alimentar sensores de monitorização de sinais vitais, como por exemplo sensores de temperatura e umidade, e também sistemas de iluminação, por exemplo a iluminação noturna de desportistas ou ciclistas. E hoje o futuro tem sido, para além de ter armazenamento de energia, ter acoplado uma captura de energia. E por isso é muito importante nós conseguirmos usar a energia térmica dissipada pelo nosso corpo e conseguir transformá-la em energia elétrica que depois vai ser usada para alimentar os sensores e também para ser armazenada nas nossas próprias baterias. Então, aqui trago-vos um exemplo em que temos um padrão com os nossos nanomateriais ali no centro da t-shirt. Temos ali uns contactos elétricos que nos vão pedir avaliar se está a ser gerada energia. Eu agora vou aplicar o meu dedo na zona central, que tem um nanomaterial, por isso está a haver um gradiente de temperatura, energia térmica, que é convertida em energia elétrica, como se pode ver aqui pelo aumento da diferença de potencial. E por isso, as aplicações da nanoquímica são infindáveis. Apresentei-vos aqui para o caso especial da área têxtil. Tem sido um mundo minúsculo em que se tem conseguido avanços gigantes e na nossa licenciatura em Química vocês têm a oportunidade de desenvolver competências para, no futuro, se transformarem em nanoquímicos de sucesso. Obrigada e se tiverem algumas questões, terei todo o prazer em responder. Muito obrigada. Temos aqui duas questões que nos colocaram. Uma delas, de um dos alunos, pergunta se existem empresas portuguesas a trabalhar com nanomateriais. Sim, existem muitas indústrias portuguesas a trabalhar com nanomateriais e também em colaboração com os centros de interface que nós temos no nosso país. Nós temos um centro mesmo dedicado à indústria têxtil, que é o CITEV, e que ele faz a transferência das tecnologias desenvolvidas pela academia para as indústrias. E se vocês pesquisarem na internet, facilmente conseguem encontrar diversas empresas que trabalham em nanomateriais ou então depois em aplicações em que utilizam esses nanomateriais, seja, por exemplo, na área automóvel, seja na área têxtil e em muitas outras. Obrigada. A segunda questão que temos aqui é se no curso nós vamos poder ter contacto com os nanomateriais e equipamentos de que falou. Sim, no curso, na licenciatura em Química, o contacto com a nanoquímica e a nanotecnologia é no terceiro ano, no último ano da licenciatura em Química, em que tem mesmo uma unidade curricular dedicada a aprenderem a síntese de nanomateriais, as técnicas de caracterização e que depois tem também aulas práticas em que terão a oportunidade de preparar nanomateriais. Paralelamente, na nossa faculdade também existem estágios extracurriculares em que os estudantes também podem desenvolver essas competências sendo integrados em laboratórios de investigação. Depois, a nível também do curso de Química, no último ano existe uma unidade curricular chamada Projeto, em que os estudantes que pretendam aprofundar os conhecimentos na nanoquímica podem desenvolver um projeto de 6 meses nessa área e depois direcionado às aplicações que vos apresentei. Certo, muito obrigada.
julgo que não temos mais questões. Obrigada. Tá, obrigada.